insuperável. A nossa irresignação foi tamanha, a ponto de questionarmos a justiça divina, o que nunca tínhamos feito traço, não mais aceitando que Deus era misericordioso e benevolente. Passamos a brigar seguidamente porque já não conseguíamos controlar a nossa imensa revolta. O amor que nos ligava deteriorou-se em face das contínuas agressões. O rapaz, cada vez mais doente e necessitado de nosso carinho e atenção, ressentiu-se e piorou consideravelmente. Nessa ocasião, nosso casamento não suportou a tensão e findou de modo irreversível. Tivemos 3 filhos e porque o mais velho desencanou ainda jovem, acabamos ingressando no seio do inconformismo cruel e desligamos-nos da educação dos mais novos. O nosso núcleo familiar dissolveu-se inacreditavelmente, passando de uma sólida união, repleta de amor, ao mais puro descaso que trouxe o rompimento. No enterro do primogênito comparecemos já separados e não nos cumprimentamos. Os corações estavam gélidos e tomados pelo ódio e pelo rancor. A partir da desunião familiar, deixamos a religião de lado e jamais voltamos a nos apoiar em Deus. Terminamos os nossos dias solitários, em lugares diversos e distantes. A chama do amor, ainda que encoberta pela neblina do ódio, estava presente e os últimos suspiros havíamos dedicado um ao outro. Retornando ao plano espiritual, após passagens não gratificantes pelo umbral e estágio em Alvorada Nova, onde não nos encontramos, reiniciamos a vida na crosta, como Afonso e Raquel, distantes e proibidos de nos encontrar. Cultivamos novas uniões familiares, eu com Elvira, ela com Ernesto. Os corações estavam carentes do amor sublime e ansiosos por reencontrá-lo. Emocionados e chorosos, abraçamo-nos demoradamente quando o filme do nosso passado findou. Raquel, agora me lembro perfeitamente. Você se chamava Elisa e eu Epitácio. É verdade, nosso filho Regis desencarnou com 20 anos e isso nos serviu de pretexto para cultivarmos os piores sentimentos. Por que o fizemos? Não consigo compreender. Não entendo também. Se éramos tão felizes, o que nos custava ter enfrentado a doença de nosso filho unidos e amparados mutuamente? Não se culpem, amigos, respondeu-nos Rubião. O amadurecimento da fé e dos espíritos se dá com o tempo. Vocês cultivavam um amor realmente forte que já tinha raízes no seu passado. Entretanto, para que pudessem consolidar essa união haviam de provar um ao outro que poderiam sustentá-la ainda que sob o manto do sofrimento e da desesperança. A enfermidade de Regis serviu-lhes de prova. Não conseguiram triunfar nessa caminhada e terminaram sucumbindo aos maus sentimentos. Ainda que a ligação fosse forte, a fé em Deus era ainda tênue e vacilante. Quando houve o desespero e o inconformismo, vocês se desviaram da senda cristã e atiraram-se, por livre-arbítrio, nas mãos dos adversários do bem. Envoltos por seres inferiores, em processo obsessivo, acabaram rumando para a separação e quando se viram distantes um do outro, impossibilitados de vivenciar o amor que lhes era essencial, preferiram nutrir ódio ao invés de tentar a via do perdão e do arrependimento. Não souberam abaixar as cabeças e procurar um ao outro, enaltecendo a humildade e a benevolência. Os filhos mais novos sofreram com a decisão de vocês e ainda aguardam o devido ressarcimento que, no futuro, será dado. O primogênito desencarnou como programado e a ira do casal somente serviu para apressar-lhe a partida. Erros do passado servem de amadurecimento no presente. Lembre-se que por maior que seja o amor, espíritos despreparados a cultivar os valores cristãos podem desperdiçá-lo e cair na trilha do desvio. Ainda que houvesse forte ligação entre vocês, não souberam aproveitar a oportunidade que tiveram para enfrentar os obstáculos que a vida material lhe impôs. Realmente, Rubião, nada do que fizemos teve justificativa plausível. Precisamos resgatar os nossos erros, disse Raquel. E haverá oportunidade para isso, minha irmã. Mas, de início, agora que desvendaram parte do seu passado, vocês devem integrar o programa de assistência espiritual na crosta. Voltaremos a falar sobre tudo o que lhes aconteceu posteriormente. Acatamos de pronto a recomendação e colocamo-nos à disposição para nova atividade. Àquela altura do meu estágio em Alvorada Nova, percebi que havia refletido mais tempo sobre a minha vida na crosta do que fizera enquanto encarnado. Concluí que me empolgava pela superficialidade das coisas, isto é, não meditava sobre os meus atos e suas consequências,
Mal tinha noção de que deveria levar uma vida honesta e cristã. Durante minha passagem pelo plano físico julgava que o tempo de vida material era longo e suficiente para dar vazão a todas as minhas ansiedades e desejos. Queria estar sempre em estado de graça, confortavelmente instalado e dedicando-me quase com exclusividade à minha família. Jamais tive preocupação social, nem desejei voltar-me ao semelhante desfavorecido, pois achava que cada um tinha que cuidar de si. Outra concepção errônea que me envolvia era a de que se alguém nascia pobre ou com alguma enfermidade crônica não seria problema meu, já que não me cabia questionar os desígnios do destino. Não que com isso estivesse reverenciando a Deus, porque nele não acreditava. Fazia-o por mero comodismo, ou seja, que fez o mundo, seja quem for, que se preocupasse com os desafortunados. Tratei sempre de me virar, enriquecendo e com isso conquistando tudo que almejara na infância. Tristes equívocos do meu passado, pois a vida material não foi tão longa quanto eu julgara, nem tampouco tive tempo suficiente para desfrutar do patrimônio que acumulara. Outra ironia em minha caminhada é que o ser humano, e eu não fui diferente, está quase sempre insatisfeito. Há alguma coisa que está faltando, pensava naquela época. E com isso jamais deixei de buscar riqueza material sem que isso me acrescentasse valores morais. É certo que dentre tantos encanados não fui dos piores, porque nenhum crime, ao menos na lei dos homens, pratiquei e evitava fazer mal às pessoas que me cercavam. Entretanto, quando passei a estagiar na colônia, notei que a situação de omissão inexiste no plano espiritual. Estar indiferente ao próximo e suas dificuldades significa de algum modo fazer-lhe mal. Em Alvorada Nova, comecei a aprender a razão da caridade. Todos temos o dever de auxiliar o semelhante, se não o fizermos também estaremos em débito. Logo, essa fora a minha maior falta, uma vida dedicada ao egoísmo. Ao rever Raquel, aquela a quem meu coração foi definitivamente entregue no passado, tive a nítida impressão de que perdera muito tempo na última jornada. Deveria ter seguido os conselhos de Pedro, meu caçula, ingressando no contexto da caridade e do desprendimento dos bens materiais. Tivesse agido assim estaria bem melhor, talvez até podendo desfrutar de um maior período ao lado de minha querida Raquel antes de retornar à carne. Sabia que não poderia ficar em definitivo com ela na colônia, embora alimentasse, no íntimo, essa esperança. Iria, no entanto, trabalhar e lutar por essa oportunidade. Sem desespero ou revolta, nós acatamos a missão proposta por Cairbar e decidimos desempenhá-la da melhor forma possível. Em algum tempo, chegou o instante de visitarmos pessoalmente a crosta. Apreensivos, despedimos-nos carinhosamente e partimos para locais distintos. Nossas tarefas não estavam ligadas ao acompanhamento de nossos familiares, pois não havia preparo suficiente para isso. Um parente desencarnado somente é autorizado a visitar outro no plano físico quando tem estrutura emocional e evolução espiritual compatíveis, já que deverá mais auxiliar do que prejudicar o encarnado. Aqueles que estão em desequilíbrio não recebem permissão para contatar familiares ainda em estágio material, a fim de não prejudicá-los com vibrações desajustadas e negativas. É verdade que vez ou outra espíritos se ligam aos seus parentes causando-lhes algum mal, mas são entidades que não estão vinculadas a nenhum processo de reequilíbrio em colônia espiritual, vagando isoladamente pela espiritualidade em busca de conforto. Eu mesmo o fiz quando ainda seguia sem rumo pela crosta, lutando para encontrar um pouco de paz logo após o meu desencarne. Assim, fui deslocado para seguir viagem a Florença, na Itália, um dos locais onde havia passado uma das melhores épocas de juventude de meus tempos vividos na crosta terrestre. Raquel seguiu aos Estados Unidos, onde igualmente vivera um bom período numa de suas encarnações pretéritas. A cidade fascinou-me. Nunca estivera antes naquela bela e antiga urbe durante a última encarnação, pois quando viajava com Elvira fazia rotas simples e rápidas, dentro do Brasil, especialmente temeroso de que a minha ausência prolongada pudesse prejudicar os meus negócios. Quando ingressei nas suas estreitas alamedas, que culminavam em espaçosas praças povoadas por carrinhos de bebês e pombos, arrependi-me de nunca ter saído do Brasil. Florença tinha a graça de uma cidade antiga, porém com ar gracioso e elegante. Era um museu vivo do Renascimento italiano. Cruzei o rio Arno, normalmente sereno e pacífico,
dirigindo-me ao centro histórico e monumental situado na margem norte ou direita do rio. Passei pelas suas excelentes tratorias e atravessei para a margem esquerda a fim de visitar o Palácio Pitti, caminhando após pelos jardins de Ibobeli. Estava deslumbrado. Terminei a jornada de reconhecimento na Piazza Duomo, mundialmente famosa por sua catedral e torre de Giotto. Lembrei-me então de alguns casos encarnados que visitaram locais na crosta onde viveram importantes e fortes emoções em vidas passadas e tiveram oportunidade de trazer de volta à mente parte de suas apagadas memórias. Rubião acompanhava-me e explicou que ao voltarmos a locais onde vivenciamos fortes emoções em alguma vida pretérita podemos ter reavivadas essas emoções, além de algumas lembranças. Não havia dúvida de que isso estava ocorrendo comigo em Florença. Com muito tato, meu orientador mostrou-me alguns dados que também o colocavam nessa cidade italiana há séculos antes. Fiquei lisonjeado a princípio por ter vivido um dia na mesma localidade que o mentor. Porém, a minha alegria logo foi cortada quando soube que naquela ocasião estivemos juntos, mas amigos não fomos. Ao contrário, tivemos muitas divergências. Soube ainda que voltara outras vezes a Florença para resgatar e sanar os males que havia praticado. Talvez por isso aqui, revendo a cidade, emocionei-me de fato. Fui levado a um grande hospital e Rubião esclareceu-me qual seria minha missão. Deveria estar ao lado dos doentes solitários que não fossem visitados e não tivessem o apoio dos seus familiares, a fim de dar-lhes amor e suporte. A responsabilidade era imensa, imaginei. E se não fosse capaz de vibrar suficientemente amor a eles? Teria condições de preencher-lhes a solidão. Como iria fazê-lo se eles não conseguiam me enxergar? Atento às minhas dúvidas, o mentor explicou-me que um espírito pode auxiliar um encarnado desde que tenha vontade e dedicação. Basta concentrar-se e preencher o coração com amor. É tão simples, dizia ele, que muitos não conseguem fazer. No mais, esclareceu-me que não deveria estar preocupado em ser ou não notado pelos enfermos. Alguns até queriam perceber a minha presença, pois a mediunidade é inerente a todos os encarnados, mas outros não o fariam, o que não deveria ser obstáculo à minha atuação. O fato de receberem amor e a minha companhia poderia não sanar a solidão aparente da qual padeciam, mas com certeza iria sanar o vazio de seus espíritos. Confiantes, após o suporte que havia recebido, dirigi-me ao hospital. Encaminhado ao setor onde deveria permanecer, logo notei tratar-se da ala dos doentes em estado terminal. O choque foi evidente e Rubião não se deixou impressionar. Voltou-se a mim e proferiu: tenho convicção plena, meu caro Afonso, que você saberá cumprir o seu trabalho com perfeição. Que Jesus o ilumine. Até breve. Poucas foram as palavras, mas o amor que lhe vibrou invadiu meu âmago. Emocionado, entendi o que significava uma vibração de amor. Aproximei-me com cautela dos enfermos. Inexperiente, temia que eles pudessem perceber a minha presença com facilidade e, se assim acontecesse, não saberia como agir. O temor logo foi embora, pois eles estavam inertes em seus leitos e mal conseguiam abrir os olhos. Quando cheguei realmente perto de um dos mais velhos, notei que havia duas figuras superpostas na cama hospitalar, o corpo físico e ao seu lado o espírito. Ambos inertes e aparentemente inconscientes. Não me deixei levar pelo desânimo e segurei-lhe a mão. Percebi, pela placa de identificação colocada no leito, que se chamava Gino. Faltava-me certeza no sentido de saber se estava tocando a mão material ou a do perispírito. Comecei a orar por sua recuperação. Em poucos minutos, como que assustado, ele acordou. O seu espírito então voltou a entrelaçar-se firmemente com o invólucro físico. Quem está aí? Indagou em voz alta. Nenhum doente no quarto que dividia respondeu. Fiquei preocupado, quase em pânico, pois não sabia como agir. Ao tocá-lo ele reagiu, embora eu não soubesse acalmá-lo naquele momento. Minha única reação foi tentar conversar, ainda que ele não me ouvisse. Disse-lhe da necessidade de ter calma e resignação, bem como que eu era um amigo que ali estava para ajudá-lo a recuperar-se e iria ficar com ele até que estivesse em melhor estado. Ah, é você, concluiu o enfermo. Imaginei que estaria sonhando acordado, pois Rubião me havia dito que eles não iriam, na maioria das vezes, perceber a minha presença. Como Gino estaria agindo de modo diverso? Pensei.
Fiquei ao seu lado impassível e controlando as minhas emoções. Fale comigo, continuou, pois eu sabia que você iria chegar. Como é o seu nome? Resolvi responder. Parece que fui ouvido, pois ele prosseguiu. Afonso, disse ele. É bom saber que minhas preces foram atendidas. Eu sou médium e pedi muito que meu mentor pudesse estar ao meu lado nessa minha fase final. Estaria sendo confundido com o mentor. Indaguei-me. Ainda assim reiterei que ali estava para ajudá-lo, mas não sabia se era ou não seu mentor. Enquanto eu falava, Gino parecia captar as minhas palavras mentalmente. No quarto reinava um silêncio absoluto, que só era cortado quando ele fazia suas indagações. Sabe, meu amigo, não me importa se você é ou não meu mentor, fico muito contente em tê-lo comigo, pois sinto-me sozinho. Meus filhos já não me visitam e perdi minha esposa há algum tempo. É difícil a situação de quem está para morrer, pois somos considerados um problema para nossa família. Até parece que sempre fui assim, um doente. Eles gostavam da minha companhia quando a saúde me acompanhava e, agora, enfermo e desenganado, não me querem mais por perto. É muito triste terminar assim. Compreendo, Gino, mas não carregue consigo qualquer rancor, não os culpe, talvez eles não saibam exatamente o que estão fazendo. Gostaria de poder ajudá-lo, mas não posso sair daqui para jornadas externas. Você deve entender que a sua vida não está terminando como disse. Veja o meu caso. Depois de sua morte é que estará reiniciando a verdadeira caminhada. Por ser espírita, Afonso, sei disso. Mas ainda assim não consigo conformar-me com o abandono a que fui submetido. Necessito sentir-me amado e acho que todos neste quarto têm a mesma carência. A pessoa enferma normalmente é desprezada por muitos, mas será que estes não sabem que um dia poderão também estar na mesma situação? Talvez sim, talvez não. Eles, no entanto, quando agem desse modo, estão evitando pensar sobre o assunto. Não gostam nem mesmo de supor que poderão adoecer e morrer. De regra, o materialismo os corrompe nessas horas difíceis, expliquei, tomando como exemplo o meu próprio caso. E fiquei surpreso comigo, pois transmitia conceitos que há algum tempo me eram totalmente desconhecidos. O amadurecimento espiritual, como me haviam dito, parecia estar chegando. Gino prosseguia nas suas reflexões. Ah, soubesse eu que estaria nesta situação alguns anos antes e não teria deixado um tostão para aqueles ingratos. Jogado no hospital público, sem visitas e atenção, agora só tenho você ao meu lado. Não diga isso, Gino. Seus filhos um dia irão perceber o que fizeram de errado e, tenho certeza, tentarão sanar esse mal. Não tenha pensamentos revanchistas e continue vibrando somente amor nessa difícil fase de sua vida. Mas o que adianta para mim que eles percebam o mal que estão fazendo quando eu já tiver morrido? Preciso de atenção agora e não depois. Não é verdade e posso garantir-lhe o que estou dizendo por experiência própria. Quando desencarnei, fiquei vagando sem rumo muitos anos até que contei com a ajuda de meu filho caçula, o único que ainda pensava e orava por mim. É muito importante para nós sentir o amor proveniente daqueles que nos cercam na crosta, seja no leito de morte ou quando já estivermos no plano espiritual. Gino não respondeu, acho que precisou de algum tempo meditando sobre o que lhe falei. Afonso, gostaria que você atendesse também aos meus companheiros de quarto. Aquela senhora ali do canto jamais recebeu uma só visita. Creio ser ela solteira e sem filhos. Voltei-me de imediato para a pessoa que me estava sendo indicada. Era uma senhora de seus 45 anos, quase da mesma idade que eu tinha quando desencarnei. Ela estava apática, olhando fixamente para o teto do quarto. Parecia não estar ouvindo as colocações de Gino ou não se importava com elas. Ao aproximar-me e segurar-lhe a mão, não obtive a menor reação. Permaneceu inerte. Orei com fervor e fiquei algumas horas ao seu lado. Nada, nem mesmo sua feição mudou. Impressionado com o rigor que seu espírito lhe impunha, não me deixei esmorecer, pois se havia conquistado a atenção de Gino poderia também fazê-lo com ela. Do outro lado do quarto havia mais 2 leitos. Num deles estava um rapaz que não deveria ter mais do que 20 anos e no outro um senhor bem idoso, creio que mais velho que Gino. Todos naquele aposento estavam desenganados. A medicina material lhes havia tirado o alento de sobreviver.
Enquanto aguardavam o momento fatal, poderiam ou não refletir sobre a vida que estavam tendo e alterar o comportamento emocional. Apesar de em fase derradeira, todo encarnado pode nutrir bons sentimentos. Se ao invés disso privilegiar a revolta e o rancor, tende a agravar o seu reingresso no plano espiritual. O jovem recebia a visita periódica de sua mãe e, enquanto estive por perto, notei que a mulher estava inconformada com a perda iminente do filho. Ela ia quase todos os dias, mas, em lugar de dar-lhe conforto e amparo, passava as tardes chorando e lamentando o fato de o estar perdendo. Ele ficava visivelmente perturbado e, nessas horas, eu buscava vibrar muito amor, tentando envolvê-lo por completo e tendo por fim desligá-lo dos reclamos maternos. Aquela visita mais o atrapalhava do que auxiliava. O outro doente também não era visitado por ninguém. Soube que ele tinha família, embora seus parentes agissem do mesmo modo que os de Gino. Fora precocemente abandonado. Mas não reclamava. Passava os dias lembrando dos belos momentos de sua vida e desculpava a atitude egoísta dos seus. Dizia para si mesmo que, se pudesse, faria o mesmo. Na sua concepção, velhos tinham mesmo que morrer. Estava aparentemente conformado. No âmago, no entanto, sentia-se solitário e vazio. Os dias passavam com relativa brevidade, pois eu me dividia para atender os 4 leitos. Aos poucos, afeiçoava-me a eles e já os considerava parte de minha própria família. Descobri os seus nomes e passei a referir-me a eles com mais propriedade. Teresa, a única mulher do quarto, estava ali por acaso. Deveria estar na ala feminina, mas, em face de um grave acidente que ocorrera na cidade, o hospital encontrava-se lotado. Como todos eles estavam em final de jornada e já não se levantavam do leito, foram colocados juntos. Ela passou todo o seu tempo desprezando-me. Não desejava sentir-me ao seu lado e ignorava minhas palavras. Senti que seu rancor com a vida era imenso, o que a bloqueava para qualquer sentimento fraterno. Quando seu estado agravou-se, desloquei-me para ficar ao seu lado diuturnamente. Observei que ela parecia chorar vez ou outra, enquanto fitava por longas horas o branco e desgastado teto do quarto. O momento final estava em vias de acontecer, pois os liames entre o espírito e o corpo fraquejavam. Ela apresentava-se materialmente inconsciente, mas o contrário aconteceu quando ingressou na senda espiritual. Assustada, percebeu a companhia de criaturas disformes e vestidas de negro que se postavam ao seu lado. Minha presença continuava ignorada. Orei muito rogando que ela voltasse os olhos para mim, pois fora destacado para auxiliá-la e não gostaria de vê-la caindo naquelas soturnas mãos. Não houve outro caminho. Rígida e rancorosa, Teresa não se voltava a mim e permaneceu fitando aquelas entidades. Quando seu desligamento ocorreu, perdi-a de vista pois saiu do quarto imediatamente acompanhada de perto pelos seres inferiores que atraíram ao longo do tempo durante o qual vibrou em silêncio seu ódio. Fiquei perturbado alguns dias e acabei sendo consolado numa das visitas que Rubião me fez. Disse-me que não podemos alterar os desígnios naturais criados pelo livre-arbítrio. Fora ela quem havia optado por aquele desencarne doloroso e nada poderia ser feito para evitá-lo. Equipes socorristas somente recolhem aqueles que têm amor no coração ou que estão preparados para recebê-las com um mínimo de aceitação. A recusa peremptória à visualização dos espíritos superiores e os pensamentos fortemente negativos fazem com que seres umbralinos se aproximem, atraídos por tais vibrações, substituindo a atividade de resgate de equipes de luz. Quando não há essa imediata junção do desencarnado com as entidades inferiores, como no caso de Teresa, pode haver a hipótese que comigo aconteceu. Fiquei vagando desequilibrado muitos anos. Aproximou-se o dia da partida de Gino. Não posso negar que fiquei emocionado e ansioso. Desejava que ele ingressasse de volta ao mundo espiritual amparado pelas boas equipes e, quem sabe, fosse encaminhado à alvorada nova. Alertei-o para manter os melhores pensamentos possíveis e verifiquei que o seu adormecimento material, em virtude dos sedativos, perturbou-lhe um pouco a consciência espiritual, mas não o suficiente para retirar-lhe a lucidez. Ao deixar a carne, foi recebido pela equipe de resgate de nossa colônia e levado de imediato a um dos postos de socorro da espiritualidade. Fiquei torcendo para seu breve restabelecimento e não pudemos nos despedir formalmente já que ele seguiu adormecido. Voltei minha atenção aos 2 remanescentes.
Paulo, o moço de 20 anos, estava esgotado ante os reclamos maternos. Àquela altura eu já sabia que o seu pai não ia visitá-lo porque estava ainda mais revoltado que a esposa. Melhor assim, pensei. Se ele já não estava suportando a pressão emocional que a mãe lhe dirigia, caso fosse também atingido pelo genitor, iria entrar em colapso. Conversava com ele sistematicamente, mas o rapaz, criado sob rígidos padrões de uma religião que refutava a ligação natural existente entre os dois planos da vida, rejeitava minha presença. Em sua mentalidade somente os anjos é que podiam falar aos vivos e no seu caso não tinha ele mérito algum para ser visitado por um ser celestial. Logo, continuava a ouvir minhas mensagens sem que delas se desse conta. Paulo tinha muitas qualidades. Era pacato e gentil com a mãe, ainda que por ela fosse perturbado. Jamais o vira vibrando negativamente quando recebia alguma visita inconveniente ou mesmo nos momentos em que o médico comentava com outros familiares a sua doença. Sabia-se desenganado e conformava-se. Passei a admirá-lo ante tanta coragem para enfrentar essa enfermidade. Quando se foi, também amparado por equipes socorristas, soube por intermédio de Rubião que ele tinha sido um médico egoísta e vaidoso na sua anterior vivência na crosta. A programação que escolhera, quando obteve permissão para voltar, era justamente enfrentar uma doença grave que lhe pusesse fim à existência precocemente, a fim de compreender o valor da vida e importância no trato com o enfermo. Resignado, ele ultrapassou essa prova com muitos aspectos positivos. Para tudo havia uma razão e nada acontecia por acaso, compreendi. Enquanto novos pacientes chegavam ao quarto, percebi a presença de outros espíritos trabalhadores que os acompanhavam e deduzi que minha jornada iria findar tão logo Henrico, o mais idoso dos 4, desencanasse. Ele era também o mais teimoso. Apesar de sentir-se solitário, não admitia o próprio isolamento. Ainda que fosse desenganado pelos médicos, dizia para si mesmo que não iria morrer. Mesmo não recebendo visitas, incentivava a postura dos familiares, alegando que teria idêntica conduta. Ateu convicto, não me ouvia conscientemente. Quando desprendido do corpo, nas horas de sono, recusava-se a estar comigo e ficava ao lado do leito, na maioria das vezes, falando sozinho. Ele era o único que ouvia a si mesmo e se deixava convencer pela argumentação que tecia. Isolado, ele somente conseguia receber algum benefício de meus passos quando estava anestesiado, ou seja, sob o efeito de remédios fortes. Fiquei ao seu lado várias semanas e procurava sugerir-lhe outros pensamentos. Em vão. Quando desencanou, Henrico levantou-se do leito e saiu caminhando pelo quarto como se estivesse vivo. Agiu exatamente como eu no passado. Tentei alertá-lo, mas também não obtive sucesso. Caminhou pelo corredor do hospital até que o perdi de vista. Essa foi a minha última lembrança do hospital de Florença. Rubião ingressou logo após a saída de Henrico e convidou-me a acompanhá-lo. Partimos de volta à colônia e eu tinha muitas novidades para contar aos amigos que, ansiosamente, aguardavam minha chegada. Na mesma época em que fui a Florença, Raquel deslocou-se para um bairro suburbano de Washington, nos Estados Unidos. Destacada para assistir uma família pobre de negros americanos, num primeiro momento ela achou que iria fracassar. O racismo e as tensões sociais naquela região eram intensas, o que lhe representava um dilema maior do que sua capacidade de resistência. Rubião mais uma vez apoiou-a, encorajando-a a lugar e dar o melhor de si. Lembrou-a que conviver algum tempo com esse tipo de prova iria descortinar-lhe novos valores, àquela altura adormecidos em seu âmago. Quando iniciou seu trabalho, Raquel percebeu que se tratava de um casal de jovens, contando com não mais que 22 anos, já com 2 filhos para criar. O mais velho com 7 e o caçula com 3. Viviam em más condições num pequeno e velho apartamento, cujo prédio de 4 andares não possuía elevador nem calefação. John não tinha nenhuma qualificação e vivia mudando de emprego, enquanto Nancy cuidava das crianças e fazia faxina nas casas do bairro vizinho ao seu. Ela nunca tinha convivido tão de perto com a pobreza e imaginava que num país rico como aquele essa situação seria inconcebível. Mas era real e exigia-lhe paciência e compreensão. Ninguém a ouvia na casa, porque eram ateus e não acreditavam no mundo espiritual. Suas preces, como lhe pareceu à primeira vista,
eram em vão e o casal passava grande parte do tempo reclamando da vida. Os meninos sentiam-se carentes e desatendidos pelos pais, demonstrando que no futuro iriam buscar comportamento idêntico àquele que estavam tendo por parâmetro. Raquel já não sabia como agir e por que fora colocada naquela atividade, uma vez que não lhe prestavam atenção nem cultivavam qualquer hábito religioso. Era justamente isso que deveria fazer, dar esperança àquele núcleo familiar. Diferenciam-se em parte as esperanças cultivadas no plano terreno daquelas efetivamente vividas pelos espíritos. No íntimo, todo ser humano crê na vida eterna, pois é justamente isso que lhe confere força para estar materialmente vivo e lutar pela própria sobrevivência. Se tal postulado fosse inverídico, certamente a maioria dos encarnados do globo, com tantos obstáculos pela frente, não iria preservar a existência física. Johnny e Nancy estavam prestes a desistir de suas jornadas, abandonando tudo pela via do suicídio. A tarefa de Raquel seria demovê-los dessa sombria ideia. Percebendo a gravidade de sua missão, orava com fervor todos os dias e passou a acompanhar os menores gestos do casal. Quando estavam conversando à noite, após o adormecimento das crianças, ventilavam a ânsia que sentiam pela libertação. Falavam em um pacto de morte como meio para isso. Oprimidos pela pobreza material e pelo racismo que muitos incomodava, já não sabiam como controlar esse intento. Espíritos inferiores insistiam em apoiá-los e Raquel tinha somente a arma do amor para vencê-los. Mas era, e foi, suficiente. Voltando-se aos meninos, mais flexíveis aos seus conselhos durante os desprendimentos do corpo físico, começou a inspirá-los a amar a vida e a perceber nas pequenas coisas à sua volta a razão da existência. O efeito fez-se notar. Mark, o mais velho, quando voltava da escola, vinha brincando pelo caminho e reparando nas mínimas coisas que o cercavam. Deixou o aspecto trombudo que o caracterizava e passou a sorrir com maior facilidade e frequência. Percebeu que havia pessoas mais pobres que ele residindo com enorme sacrifício nas ruas e não tendo o que comer no dia a dia. O precoce desenvolvimento de sua inteligência e vivacidade, inspirado por Raquel, fazia-o repetir em casa essas sensações que captava ao seu redor. Os pais começaram a ficar envergonhados diante do filho, pois estavam acostumados a só amaldiçoar a vida que levavam sem notar que outros semelhantes sofriam em maior proporção. O menor seguia os passos do mais velho e em pouco tempo ambos estavam sintonizados com Raquel. Incentivada, ela passou a concentrar seus esforços no casal. Enquanto dormiam, ela procurava envolvê-los com ternura, lembrando-os somente dos aspectos positivos de suas infâncias e passando-lhes a mensagem de que seus filhos também mereciam crescer em paz. Quando obteve a autorização do plano superior, Raquel exibiu-lhes, durante um dos desprendimentos causados pelo sono físico, algumas imagens do passado, evidenciando-lhes a necessidade de reparar as dívidas através da resignação ante o sofrimento do presente. O sentimento materno muito contribuiu para amenizar o posicionamento de Nancy e ela deixou-se levar pela alegria de viver dos filhos, já não desejava o suicídio. John, por sua vez, insistia na ideia, ainda que alertado constantemente por Raquel. Revertida a tendência no tocante à mãe e conquistados os meninos, ela concentrava esforços para amparar o perturbado rapaz. Em vão. Quando ele teve uma oportunidade, saltou da janela de sua casa para a morte e não deu importância aos prantos familiares. As trevas o absorveram e Raquel nem mesmo viu para onde John seguiu. Entristecida, recebeu a visita de Rubião, novamente salientando que o livre-arbítrio é um imperativo da lei de evolução, de modo que os espíritos podem aconselhar, porém nunca determinar qual o caminho a ser seguido pelos encarnados. A sua missão deveria continuar, mesmo em face da morte violenta de John, pois os três precisavam do seu apoio para conseguir suporte e equilíbrio. Raquel trabalhou intensamente e nunca deixou de acompanhar os passos de Nancy e dos pequenos Mark e Tom. Após algum tempo de convívio, quando se libertavam ao longo do sono, eles já a reconheciam como a amiga do plano espiritual que os inspirava. Solidificados os laços, Raquel foi avisada por um emissário de Alvorada Nova que aquela jornada havia terminado. O que lhe pareceu um obstáculo intransponível no início, significava ali muito àquela altura. Ela solicitou mais prazo para sustentar a família. Obteve, porém sabia que estava ali por sua conta e, quando desejasse,
poderia retornar à Alvorada Nova. Ela permaneceu até que Mark atingisse os seus 12 anos e, empregado, já estivesse ajudando materialmente a mãe e o irmão caçula. Enquanto eu ficara cerca de um ano em Florença até ser chamado de volta, Raquel decidiu permanecer por aproximadamente 5 anos na tarefa que lhe fora destinada, quase 4 a mais do que o necessário. O seu amor atingia-me mesmo que a distância e, resignado, aguardei o seu retorno. A despedida entre eles foi marcante, pois ela já era chamada de vovozinha pelas crianças em seus sonhos. Rubião e eu fomos buscá-la e tivemos oportunidade de experimentar um emocionante reencontro. Raquel espelhava amor e tranquilidade em seu semblante e o sorriso de seus lábios, quando nos viu, disse-me tudo o que o seu coração estava ansioso por expressar. Abraçamo-nos demoradamente, sob o olhar amigo de Rubião. Voltamos os três para a Alvorada Nova, prontos a reiniciar de onde havíamos parado. Há muito tempo não me havia emocionado tanto. Senti que tinha reiniciado minha jornada em novas bases e contava com o apoio de Raquel e de outros companheiros de Alvorada Nova. Minha função na casa de repouso, após a missão externa no crosta terrestre, foi alterada e passei a exercê-la como enfermeiro junto aos pacientes em recuperação, que tinham sido submetidos a cirurgia ou a tratamentos prolongados. Conheci Sheila, a dirigente do hospital, numa das reuniões administrativas da casa. Maior impacto não poderia ter tido, pois o amor que dela emanava envolveu-me completamente o coração. Senti-me leve e incentivado a continuar cada vez mais dedicado à minha tarefa na colônia. Raquel também estava a essa época trabalhando, porém fazia-o no prédio central, no departamento de reencarnação. Ela cuidava da organização do fichário e dos prontuários daqueles que estavam prestes a reencarnar. Certa vez, conversávamos sobre isso e ficamos apreensivos com o tema desenvolvido. Estive pensando, Afonso. Tenho visto muitos irmãos nossos seguindo de volta a crosta para darem continuidade às suas trajetórias evolutivas. Alguns retornam com satisfação e acreditando num eventual progresso que poderão conquistar. Outros, no entanto, seguem de volta compulsoriamente porque recusaram o reencarne necessário. Há aqueles também que voltam de espontânea vontade, mas o fazem céticos e incrédulos, ou seja, não creiam que irão de fato progredir. Sabendo que a maioria de nós irá voltar um dia, como será que iremos proceder quando chegar a nossa vez? Estaremos preparados a compreender a importância dessa jornada? Entendo a sua preocupação e dela compartilho. Temos aprendido muita coisa nesta cidade e é que os valores alteram-se profundamente, logicamente para o melhor, dando-nos oportunidade de vivenciar com maior facilidade as leis divinas. Ainda que tenhamos muitos defeitos, quando notamos que os companheiros que nos cercam vivem atrelados a uma vida regrada e cujos bons sentimentos prevalecem, terminamos conduzindo o nosso modo de ser para o mesmo caminho. Essa é a minha maior preocupação quando tiver que retornar. Você quer dizer que, por termos bons exemplos aqui, acabamos nos conduzindo por melhores trilhas, coibindo de forma natural a nossa tendência ao mau caminho? Exato, minha querida. Tenho certeza de que estou aprendendo ótimas lições, mas elas não serão suficientes para afastar de vez todos os desvios que, no fundo, tenho dentro de mim. Sinto que meu âmago está aprisionado e subitamente pode trazer à tona alguns de meus piores defeitos de personalidade quando estiver de volta à crosta. A vida em Alvorada Nova, ainda que não seja perfeita, leva-nos a experimentar uma sensação de bem-estar a qual ainda não temos direito. Como assim, meu querido? É simples, Raquel. Não temos elevação moral para permanecer em definitivo aqui. Portanto, quando voltarmos à carne tenho receio de tornar a minha senda errante desajustada, já que não terei o bom exemplo dos habitantes de Alvorada Nova como parâmetro. Este é um mundo repleto de excelentes exemplos de conduta. Será que na crosta, quando não tivermos esse habitat ideal como exemplo, manteremos a nossa atual postura? Talvez seja essa justamente a nossa prova, Afonso. Teremos que lutar contra nossas más tendências, pois o plano material nos será campo neutro. Não estaremos protegidos das más influências como agora acontece e poderemos seguir as más sugestões advindas de espíritos inferiores que se mantêm em atividade na crosta terrestre ou então poderemos dar ouvidos aos prudentes conselhos dos mentores, seguindo-lhes as orientações. Como iremos agir? Francamente, não saberia dizer.
Temo por nossa sorte, Raquel. Aqui estamos juntos e felizes. Será que não poderíamos ficar definitivamente em Alvorada Nova, trabalhando para conseguir as unidades necessárias à conquista da nossa morada? Certamente que não. De que adiantaria vivermos uma eterna situação provisória? Precisamos evoluir como todos, meu querido. Alvorada Nova não é o último estágio para nós. Como não? Há planos ainda superiores. Assim tenho ouvido nas palestras e no departamento de reencarnação. Não lhe parece óbvio que aqui não é a etapa final? Somos muito imperfeitos e creio que há muito caminho a trilhar. Até mesmo os dirigentes da cidade irão para esferas mais elevadas no futuro. Confesso-lhe que desconhecia tal situação. Para mim uma cidade como esta já seria o céu. Que mais posso almejar se já a tenho ao meu lado e também existe a possibilidade de vivermos juntos em nossa própria casa? Ora, meu querido, você não tinha tanta certeza assim quando aqui chegou, lembra-se? É sinal de que modificou o seu modo de pensar porque acrescentou novos dados ao seu raciocínio. Quando estudar mais e conhecer novos parâmetros certamente irá alterar a sua visão a esse respeito. De uma coisa tenho absoluta certeza e não pretendo mudar de opinião. Raquel olhou-me intrigada, mas nada falou. Continuei. Meu amor por você é definitivo. Ruborizada, ela baixou os olhos e murmurou. Ora, Afonso, você sabe que não me referi a isso. Sim, eu sei, o que não me impede de dizer-lhe o que sinto. Desejo ser o primeiro amor de sua vida e o último que você irá esquecer. Há certas palavras que não comportam resposta. Raquel fitou-me com ternura e segurou uma de minhas mãos, beijando-a carinhosamente. Levei a outra mão ao seu rosto, afagando-o delicadamente. Ficamos assim, perdidos em reflexões, por longo tempo. Certa vez, após um longo dia de trabalho árduo, quando houve várias cirurgias no hospital e eu estava de prontidão juntos às salas de recuperação, recebi a visita de Rubião. Como estão as coisas, Afonso? Muito trabalho? Nada anormal, creio que muitas foram as vezes em que tivemos uma jornada como a de hoje. E quanto a você? Fico feliz em vê-lo por aqui. Estamos necessitando falar-lhe. Gostaríamos de encontrá-lo amanhã na coordenadoria geral, pode ser? Certamente. Devo ir sozinho ou acompanhado de Raquel? Ela já foi avisada e também estará lá. Até amanhã, meu amigo. Voltei para casa preocupado e tentando imaginar o que levaria Cairbar a nos chamar à sua presença. Seria o momento do retorno. Pensei. Se fosse, sentia que não estava minimamente preparado. Ainda assim, não iria recusar a proposta. No horário combinado, Raquel e eu fomos ao prédio central. Recebidos de imediato pelo coordenador geral, finalmente soubemos do que se tratava. Chamei-os aqui, meus amigos, para informar-lhes que é chegada a hora de promovermos com vocês o programa de reconhecimento da colônia. Isso significa que irão conhecer ponto a ponto das dependências de Alvorada Nova, suas principais atividades e finalidades. Feito isso, poderemos dar início ao processo preparatório ao retorno e ambos à crosta. Vislumbrando em nosso semblante o evidente temor pela notícia dada, Cairbar nos tranquilizou. Mas não se preocupem, pois o referido processo é relativamente extenso e o regresso não acontecerá antes que estejam, de fato, preparados. Concordamos com a proposição do coordenador pois sabíamos que não iríamos evitar o processo de reencarnação. As visitas foram feitas a partir do dia seguinte. Alvorada Nova não me parecia a princípio tão grande e complexa, sensação que foi mudando a partir do momento em que de fato conheci a cidade. A colônia tinha forma circular. Quem adentrasse por seu grande portão dourado visualizaria em destaque o prédio central, uma construção cúbica encimada por grande cúpula, que tomava quase toda a área do teto, cercada por 4 torres que sustentavam uma estrela de 4 pontas cada, com a mesma função das existentes no muro de proteção, e estava localizado no centro da cidade espiritual. Ali se encontrava a coordenadoria geral formada pelo gabinete de Cairbar e os seus aposentos, a biblioteca, que guardava livros com a história das civilizações que habitaram a Terra, volumes relativos a normas e orientações espirituais e outros, além de um arquivo computadorizado com a identificação dos trabalhadores ligados à cidade,
encarnados e desencarnados e a sala de reuniões das coordenadorias, onde mensalmente se reunia o Conselho de Alvorada Nova. Ainda se encontravam nesse edifício o Arquivo Geral, com as fichas e históricos dos trabalhadores da colônia, presentes e antigos, e cópias das fichas médicas dos internos da Casa de Repouso, e a unidade de controle de energia, onde se localizava o computador central da colônia. Na sala de comunicações eram coordenadas as telecomunicações da cidade espiritual e na sala de audiências ou sala de encontros, o coordenador geral recebia todos aqueles que desejam falar-lhe, como eu fiz logo que saí da Casa de Repouso. A sala de assessoria era o local de trabalho de todos os auxiliares diretos de Cairbar, entre os quais Rubião. O departamento de reencarnação servia ao espírito que estava em processo de retorno à crosta. Os núcleos espirituais de desenvolvimento encontravam-se todos em um só grande complexo ao lado esquerdo do prédio central, em uma construção que, vista de cima, se assemelhava a uma estrela de 4 pontas, com um edifício central volteado por 4 outros que formavam as pontas da dita estrela. Sua finalidade era de, juntos, trabalharem pelo bem da administração da colônia. As coordenadorias especializadas estavam localizadas acima e à direita dos núcleos, em um conjunto de 9 edifícios de forma cilíndrica composto por blocos de material semelhante ao cristal e recobertos por uma cúpula transparente semicircular, dispostos de forma a compor uma grande estrela de 8 pontas. Era realmente impressionante. Seu objetivo principal era trabalhar no processo evolutivo dos habitantes de Alvorada Nova. Senti uma vibração muito forte ao passar pela unidade da Divina Elevação, setor onde Cairbar e Sheila estabeleciam contato com a espiritualidade superior para receber orientações, localizada no Bosque da Alimentação. Fascinado fiquei ao deparar-me com a Casa da Criança, uma construção em forma de U com 5 andares, feita de blocos de material semelhante ao cristal, permeado por armações metálicas. Ao entrarmos nesse prédio, passamos por uma câmara de higienização e chegamos ao vasto salão de recepção com enormes escadas e elevadores que davam acesso aos outros andares. Visitamos todos os setores e a melhor parte para mim foi o contato estabelecido com as alegres crianças que habitavam a casa. Atrás dessa edificação encontramos a pousada celeste, que servia de apoio à Casa da Criança, onde os espíritos podiam alterar sua forma de apresentação conforme a necessidade dos trabalhos que iriam desenvolver. O seu acesso era restrito aos dirigentes das coordenadorias e dos núcleos. Não houve necessidade de ingressar na Casa de Repouso, que já tivéramos a oportunidade de conhecer. A exuberante praça central estava localizada além do prédio central, à direita. Possuía a forma circular e em seu centro observava-se um grande obelisco energético encimado por uma estrela luminosa. Em torno, muitos bancos e flores, as quais refletiam as cores cintilantes e a luz muito forte que iluminava ininterruptamente a praça. Era um dos belos lugares da cidade espiritual, aonde afluíam grupos de espíritos para usufruir da beleza do lugar. Deleitei-me ao conhecer o Bosque da Natureza Divina, local onde o verde se encontrava em maior escala, com plantas de diversas espécies e muitíssimas flores. Era uma área de lazer para todos os habitantes da colônia, com seu belo lago e vegetação abundante. Nesse bosque encontrava-se a Morada do Sol, pequena construção destinada ao exercício da sintonia mental e à unidade básica de apoio à natureza, um prédio de forma piramidal que tinha por finalidade principal o amparo ecológico na colônia e também na crosta terrestre. O Recanto da Paz nós já vínhamos tendo a oportunidade de frequentar, desfrutando da sua paisagem florida e do seu ambiente harmonioso. Nele havia 2 construções principais. Uma era um prédio de cristal com 3 andares denominado Unidade Avançada de Esclarecimento, que lhe servia de sede. A outra era a Morada da Estrela, um templo também destinado ao exercício da sintonia mental. O Centro de Aprendizado da Luz Divina, lugar onde os habitantes de Alvorada Nova mantinham contato com os ensinamentos de Cristo, nós também já vínhamos frequentando há algum tempo. Ao seu lado, um pouco abaixo, estava a Casa da Sublime Justiça, unidade ligada à Coordenadoria de Avaliação, que servia de apoio ao programa de trabalho de cada habitante da colônia. Os julgamentos ali realizados tinham por finalidade auxiliar os espíritos a encontrar o seu melhor rumo na caminhada evolutiva,
mas nunca visando substituir a justiça divina, a única absoluta. Os habitantes de Alvorada Nova, que não se encontravam na casa da criança nem na casa de repouso, residiam em 4 setores habitacionais localizados nas extremidades da cidade, próximos ao muro de proteção. Fim do reconhecimento da cidade espiritual, começamos a perceber que Alvorada Nova, do mesmo modo que outras semelhantes, estava estruturada para dar assistência e amparo aos espíritos em processo de evolução. Logo, havia fundadas razões para que ali estivéssemos, pois necessitávamos desse tipo de sustentação para garantirmos efetivo progresso. Se a colônia possuía tantos departamentos destinados a apoiar a caminhada dos seus habitantes, era natural que aceitássemos o rumo que nos estava destinado. Se por um lado havia na cidade espiritual guarda inúmeros aspectos semelhantes à existência terrena, por outro, pode-se observar que há na colônia um ambiente de paz e tranquilidade que normalmente inexiste no plano material, fato esse que insistia sempre em relembrar em razão de sua extrema importância. Os desencarnados não são, na essência, diferentes daqueles que estão reencarnados na crosta terrestre. No entanto, quando estão em colônias como Alvorada Nova, as suas ansiedades e maus hábitos são naturalmente coibidos pelas regras comunitárias e pelos bons exemplos que os dirigentes fornecem. Raquel e eu sentimos igualmente tal sensação, apaziguados em nossas emoções, vivíamos bem e harmoniosamente, entretanto sabíamos que ainda não estávamos suficientemente preparados para galgar mundos superiores. Uma vez colocados em ambiente neutro, como é o caso da crosta, poderia acontecer de voltarmos a errar novamente e ter atitudes anticristãs, diferentes daquelas que estávamos vivenciando em Alvorada Nova. Indagando aos nossos amigos e orientadores da colônia, soubemos que nossas conclusões não eram diferentes das de outros irmãos nossos. Era natural que no plano espiritual, exceto no inferior, os espíritos tivessem maiores oportunidades de pacificar os ânimos e exercitar bons sentimentos, afinal estavam em aprendizado. O progresso, por isso, não se fazia de fato enquanto estivéssemos estagiando na colônia, mas sim quando em confronto com as provas no plano físico. Somente dando vazão aos nossos reais sentimentos é que saberíamos quem verdadeiramente éramos. Reencarnados, iríamos enfrentar nosso maior inimigo, nós mesmos. Estávamos nos preparando justamente para isso. Notei que a Alvorada Nova destinava-se a recepcionar aqueles que ainda não tivessem mérito suficiente para, deixando o invólucro material, partir rumo a esferas superiores. Passamos alguns meses estagiando em cada um dos setores da colônia e conhecendo a fundo o mecanismo que era utilizado para nos encaminhar à reencarnação. Parecia ter chegado o dia decisivo em nossas vidas. Raquel e eu fomos chamados ao departamento da reencarnação para escolher, dentre as opções compatíveis com o nosso estágio evolutivo e as nossas necessidades de aprendizado, qual rumo iríamos seguir no retorno à crosta terrestre. Rubião nos atendeu logo na entrada com um sorriso sereno no rosto. Tranquilizados, apressamo-nos em dizer-lhe que estávamos preparados para o ato. Fomos encaminhados para locais diferentes, pois faríamos a opção separadamente. A mim foram oferecidos 2 caminhos. O primeiro consistia em ser filho de Pedro, portanto, em tese, voltar à carne como neto de mim mesmo. Esse estágio teria por finalidade vivenciar uma educação cristã, baseada na doutrina espírita, justamente aquela que Pedro tentou passar-me quando eu era seu pai e que recusara com veemência. Seria uma vida simples, pois ele não se ligou aos bens materiais nem à riqueza proporcionada pela herança que leguei. A minha prova seria resistir às más tendências, em especial a minha ânsia por abraçar a vida materialista. Além de ter um ambiente familiar modesto, deveria receber e assimilar de meus futuros pais os ensinamentos que um dia não aceitara terminantemente. A segunda opção seria retornar como neto de Marco Aurélio. Aparentemente era a melhor alternativa, pois eu seria filho de um de meus netos, aos quais sempre dediquei muito amor, e iria ter uma criação em lar confortável. Achei, a princípio, que me seria mais fácil suportar a vida material caso fosse rico novamente. Rubião encarregou-se de esclarecer-me a esse respeito. Soube que, na realidade, eu teria maiores dificuldades no ambiente de Marco Aurélio do que no de Pedro. A riqueza sempre tinha sido de fato minha inimiga,
pois fora ela que me conduzira ao desatino e ao afastamento dos valores cristãos. À custa dela, havia passado muitos anos aprisionado ao meu corpo material após o desencarne. Teria eu condições de resistir às tentações proporcionadas pelo dinheiro fácil, adquirido desde o berço? Talvez não, concluí. Viver ao lado de Pedro, por outro lado, seria aparentemente mais duro, embora na prática fosse mais fácil, disse meu orientador. A falta de recursos materiais poderia dar-me maior oportunidade de não errar e preservar-me de ficar inebriado pelo conforto material. A riqueza é uma prova difícil porque a maioria dos que dela usufrui tem a tendência de esquecer os valores cristãos, tais como humildade e caridade, dedicando-se a gozo de bens que acentuadamente fomentam egoísmo e orgulho. Pensei a respeito dessas palavras e percebi que Rubião tinha razão. Se estivesse sob o jugo de Marco Aurélio, ainda que fosse apenas seu neto, dificilmente escaparia às más tendências que ele cultivava, aliás, fruto da educação equivocada que eu mesmo lhe havia dado traço, podendo voltar ao materialismo e consequentemente ao fracasso de minha jornada. Ao estar sob a condução de Pedro, poderia até revoltar-me contra a falta de conforto material, mas iria obter uma educação equilibrada e lastreada em valores cristãos. Essa base de sustentação poderia ser suficiente para me afastar da trilha equivocada do apego exagerado aos bens materiais. As minhas chances seriam, de fato, maiores ao lado de Pedro, ainda que a princípio não parecesse assim. Essa foi então a minha opção. Aguardei a saída de Raquel da sala onde estava. Quando a encontrei não tardei a perguntar-lhe qual fora a sua escolha, contando-lhe a minha. E então, haverá alguma chance de estarmos juntos no plano material? Indaguei-lhe. Pelo que você me contou a respeito da sua opção, creio que não. Voltarei a Washington para ser a filha caçula de Mark. Ela já tem 7. Enfrentarei a pobreza quase absoluta, mas terei ao meu lado um pai consciente e dedicado à família. Creio que serei capaz de auxiliar meus irmãos, muitos deles incapazes de aceitar tanta miséria. Estou muito feliz, já que tornarei a ver o meu querido afilhado espiritual. Lacrimejei e busquei conter a minha decepção. Não fique assim, meu querido. Estaremos em diferentes países e tudo indica que não iremos nos encontrar, pois a falta de recursos materiais de nossas famílias será um obstáculo, além do que viveremos diferentes culturas e costumes. Tenho fé, entretanto, de que iremos nos reencontrar triunfantes de volta a esta colônia dentro de alguns anos. Mas, Raquel, quantos anos serão? 60, 70 ou mais? É muito tempo. Não, meu querido, o que isso significa diante da eternidade? Se tivesse a certeza de que dentro de 1000 anos eu viveria ao seu lado para sempre, estaria tranquila e feliz, aguardaria com muita serenidade. Estamos investindo em nosso futuro, Afonso, e não devemos ser imediatistas, buscando resultados instantâneos. Mesmo porque não temos mérito para exigir maior convívio do que já nos foi permitido. Você lutará para isso. Poderei contar com a sua esperança. Cabisbaixo e um pouco angustiado, aqueci. Raquel, tudo farei para estar com você em definitivo. Espero sinceramente que eu tenha forças para progredir, vencer obstáculos na crosta e estar de volta ao plano espiritual vitorioso como almejo. Rubião, que a tudo assistia, interferiu. Fico feliz em vê-lo serenamente aceitando o destino natural dos seres, a reencarnação. Saibam, meus amigos, que o tempo não é elemento importante nessa caminhada. Quantos anos forem necessários para que atinja um patamar espiritualmente elevado deverão ser vivenciados sem ansiedade e revolta. O mais importante é que consigam triunfar. Não fixem prazos ou metas que não possam cumprir, convivam em paz com essa lei natural. Estaremos sempre apoiando a jornada de ambos, como muitos orientadores fizeram com a minha ao longo dos séculos que já vivi na crosta. Vocês confiam em nosso apoio? Sem dúvida, amigo. Desde que aqui chegamos jamais deixamos de ouvir palavras de incentivo e, acima de tudo, nunca fomos iludidos. Tudo o que nos disseram foi sempre a mais sincera expressão de verdade e justamente por isso é que entre nós solidificaram-se os laços de amizade e amor. Respondi. É verdade, Rubião.
Sei que vocês estarão ao nosso lado e certamente poderei contar com as equipes de Alvorada Nova quando fizer minhas preces silenciosas em meu recanto solitário no plano material. Estou confiante e esperançosa, arrematou Raquel. Abraçamo-nos a três. Sentia-me, pela primeira vez em muitos anos, verdadeiramente competente.